Olá! Como dimensionar os parafusos para serem usados nos projetos da sua ferramenta ou do seu estampo? Os projetistas de ferramentas normalmente dimensionam os parafusos através da experiência, através ali daquela percepção visual, mas existe um cálculo para se fazer isso. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como dimensionar os parafusos para serem usados no seu projeto? Vamos dar uma olhada? Olha só, eu estou com essa placa aqui, é uma placa que eu ainda vou utilizar no meu projeto como uma placa intermediária, ou seja, uma placa pisadora. Ela está presa aqui por 4 parafusos M8, ela está praticamente suspensa por 4 parafusos M8, porque o pisador ele não é exatamente fixo na parte superior da ferramenta, ele é preso através dos limitadores, e ele flutua com a ação das molas. Então olha só, eu coloquei esses 4 parafusos aqui com base na experiência que a gente tem e pode ser que ele pareça que está frágil, pode ser que dê essa impressão de que está fraco. Será que realmente isso aqui está fraco? Então a gente vai ver o cálculo para que a gente dimensione esses parafusos. Esse mesmo cálculo também serve para você dimensionar, caso você não tenha ideia alguma de que parafuso utilizar, aí você pode usar esse mesmo cálculo. Olha só, o primeiro passo aqui é saber que tipo de força esse parafuso vai ser submetido. Por exemplo, uma força de extração de uma matriz, por exemplo, no meu caso aqui, como é uma placa suspensa, os parafusos praticamente têm que aguentar o peso dessa placa, certo? O peso da placa e também a ação da pré-carga das molas, que elas ainda não estão aqui, mas nós vamos ter aqui algumas molas. E essas molas ela tem uma pré-carga, ou seja, elas vão fazer força contra esse parafuso, tracionando ele. E eu sei que essa carga não vai passar de 100 kg, é uma carga baixa, não vai passar de 100 kg. Então eu tenho que somar o peso da placa, que é muito fácil a gente pegar aqui no software, através da densidade do aço. A gente consegue saber, olha só, essa placa, por exemplo, tem 47 kg, 47 kg. Mais a ação das molas que eu falei, eu vou ter no máximo aqui 147 quilos. É isso que o meu pisador tem que aguentar, no máximo 147 quilos. E qual é o cálculo para a gente saber? Olha só, essa fórmula é bem conhecida, tensão é igual a força sobre área. Se é correto dizer que tensão é igual a força sobre área, também é verdadeiro dizer que força é igual a tensão vezes a área. Agora, que tensão que eu devo utilizar para calcular a força do parafuso e que área que eu devo utilizar? Tensão que nós vamos utilizar é o limite de resistência à tração do parafuso conforme a norma do fabricante, ou seja, a matéria-prima que foi utilizada para se fabricar o parafuso, o tratamento que foi dado nesse parafuso, conferiu a ele ali um certo limite de resistência à tração. Esse é o limite que nós precisamos saber. Como que a gente consegue esse limite à tração? Tem algumas formas possíveis. A mais simples é você pegar o próprio parafuso. Caso você esteja aí na indústria, esteja trabalhando na indústria e você tenha acesso a poder pegar esse parafuso e olhar, a gente consegue saber por essa gravação que tem na cabeça do parafuso. Olha só, aqui eu tenho exemplos de parafusos DIN 912, que são os parafusos mais comuns, mais utilizados em projetos de ferramentas. E olha lá, ele tem uma gravação, nesse caso do nosso exemplo aqui, olha só, 12.9. O que significa esse 12? Esse 12 significa que o limite de resistência à tração desse parafuso é de 1.200, 12 igual a 1.200. Então eu já sei que o limite de resistência à tração desse parafuso, apenas olhando aqui na gravação, é de 1.200 newtons por milímetro quadrado. Uma outra forma da gente saber também é buscando na internet ou no próprio fornecedor aí da sua empresa, dependendo de quem é o fornecedor de parafusos, você busca pela norma do fabricante. Olha só, isso aqui é um catálogo que está disponível na internet, o próprio fabricante disponibilizou, e ele mostra aqui, olha só, que a resistência à tração desse parafuso de 912 que ele comercializa, que ele fabrica, é de 1.300 a 1.400 newtons por milímetro quadrado. Ou seja, ele garante que no mínimo 1.300 newtons por milímetro quadrado ele garante de resistência à tração nesse parafuso, até M16, que é o caso que se aplica o meu exemplo aqui, que eu estou usando um M8. Tem uma outra norma aqui também como exemplo. Olha só, isso aqui é uma outra norma de um outro fabricante, né? Um outro fabricante de parafuso, e ele tem aqui também no catálogo dele, olha só, tensão de tração do parafuso 1.240 newtons por milímetro quadrado, no mínimo.
Ou seja, ele garante que no mínimo vai ter 1.240 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Olha só, voltando a esse nosso exemplo aqui, nós temos também aqui gravado esse ponto 9. O que significa esse ponto 9? Isso aqui, ele está nos dizendo que o limite de escoamento desse material é de 90% em relação ao limite de resistência à tração, que no nosso caso aqui nós já vimos que é 1.200. Ou seja, 1.200 de tração e o ponto 9 significa 90% de 1.200 é o limite de escoamento desse material. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é melhor dimensionarmos o parafuso através do limite de escoamento. Por quê? Porque o parafuso, antes de alcançar o limite de ruptura-tração, ou seja, antes dele se romper, ele já sofreu uma deformação quando ele alcança o limite de escoamento. Então, o correto é nós dimensionarmos o parafuso na mínima, ou seja, usando os 90% do limite de escoamento. Utilizando 90% desses 1.200, nós temos um valor de 1.080 newtons por milímetro quadrado. Esse é o valor que eu vou utilizar para fazer o meu cálculo. É o menor valor que eu encontrei, seja em normas, seja no próprio parafuso que eu tenho na empresa. É o menor valor que eu encontrei e utilizei o limite de escoamento dele. No meu caso, no meu exemplo ali, 90% de 1.200, eu cheguei a 1.080 newtons por milímetro quadrado. Ok, eu já sei a tensão desse parafuso. Agora eu preciso saber o que? A área. Que área que nós estamos falando? É a área do diâmetro interno do parafuso. Ou seja, descontando os filetes de rosca. Nós temos aqui um cálculo, esse cálculo aqui é o cálculo de área, a área do círculo. É o cálculo que nós utilizamos para calcular a área de qualquer círculo. Agora a gente precisa saber o diâmetro interno do parafuso, porque o diâmetro externo eu sei, o diâmetro externo de um M8 é 8 milímetros. Agora eu preciso descontar os filetes de rosca. Como é que eu faço isso? Olha só, se o diâmetro externo é 8, o diâmetro interno, basta eu descontar a altura dos filetes duas vezes, né? Desse lado e desse lado. E eu vou ter o diâmetro interno do parafuso. Porque é o diâmetro que realmente é o diâmetro mais maciço ali, vamos dizer assim, né? Vamos utilizar esse termo. Como é que eu sei a altura desse filete? A altura do filete de uma rosca métrica, ela é basicamente o passo da rosca vezes 0,64. Então, transformando isso numa fórmula, o que eu tenho? Que o diâmetro interno, ou D1, ele é igual ao diâmetro externo menos o passo vezes 1,28. Por que 1,28? 0,64 de cada lado. Então, se eu pegar o passo, que é 0,25, vamos fazer essa conta? Olha só, se eu pegar o passo de uma rosca M8, que eu sei que uma rosca M8 normal é 1,25 passo, vezes 1,28, eu vou ter um valor de 1,6. Se eu fizer o diâmetro de 8 menos 1,6, vamos fazer assim, porque já funciona do mesmo jeito. Eu sei que o diâmetro interno do meu parafuso é de 6,4 milímetros. Então eu já posso voltar para o meu cálculo de área sabendo que o diâmetro interno é 6,4 milímetros. Pronto. Agora se eu substituir esse valor aqui pelo 6,4, olha só, 6,4 é o diâmetro interno, ao quadrado eu obtenho esse valor, vezes π, certo? Vamos colocar aqui, 3, 14, 15. Eu tenho isso daqui dividido por 4, eu tenho uma área de 32,17 praticamente, né? 32,17 milímetros quadrados. Então eu já sei o que? A área do meu parafuso, 32,17 milímetros quadrados. Pronto, agora é só fazer a conta. Eu tenho 1.080 vezes 32,17, eu tenho 34.743,6 newtons. O resultado aqui eu vou obter em newtons, tá? Porque aqui eu tenho newtons por milímetro quadrado, aqui eu tenho milímetro quadrado, cancelo um pelo outro, vou ficar com o resultado em newtons. Agora, newtons não é uma unidade muito comum, muito utilizada, né, nas ferramentarias, pelos projetistas ou ferramenteiros. A gente prefere o quê? Quilograma-força. Transformando isso aqui em quilograma-força, basta dividir por 9,81, nós vamos ter o quê? 3.541,6 kg-força. O que eu estou dizendo aqui? Que cada parafuso M8 suporta 3.541 kg-força, desde que ele trabalhe no sentido da tração do parafuso. Tá bom, pessoal? Olha só. Vou abrir um parafuso aqui. Olha só. Se nós trabalharmos no sentido da tração do parafuso, ou seja, aqui no meu caso aqui no comprimento dele, certo? Ó, na vertical aqui, ele me garante 3.500 kg de carga. Agora, se eu trabalhar na lateral com esse parafuso, exercendo um esforço lateral, eu tenho que usar uma força cisalhante, uma tensão cisalhante aqui para fazer esse cálculo. Aí o cálculo se modifica. Então, estamos falando de tração do parafuso e utilizando corretamente esse parafuso, certo, pessoal? Não adianta prender com 2 filetes de rosca, é óbvio que vai estourar.
Como regra, a gente utiliza o seguinte: um parafuso M8, você tem que rosquear pelo menos 2 vezes o seu diâmetro. Com isso, eu sei que eu tenho que rosquear pelo menos 16 milímetros dessa rosca, certo? No caso do M8, a gente pode usar até 20 milímetros rosqueado, ele garante 3.500 kg. Agora, voltando à nossa placa lá, eu sei que cada parafuso desse suporta 3.500 kg e a minha placa tem apenas 150 kg, já considerando a pré-carga das molas. Ou seja, isso aqui está super dimensionado. Um parafuso desse aguentaria algumas placas dessas sozinho. Então por que eu tenho 4 parafusos? Simplesmente para equilibrar essa placa aqui na minha ferramenta, ok? Ok, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha aqui. Isso incentiva aqui o nosso canal para que façamos mais vídeos. Também não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa receber mais conteúdos como esse sobre ferramentas de corte, dobra, repuxo, simulação de estampagem. Ok? Um forte abraço para você e até a próxima.